Fala, investidores e investidores, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast Bora Investir, um podcast do Nordeste Invest, onde a gente traz pessoas relevantes do mercado financeiro, não só do Nordeste, mas em breve do Brasil e do mundo, né? E hoje eu estou aqui mais uma vez com minha amiga Milena Teles, Olá! Especialista em investimentos, vários anos aí de experiência, uma das sócias da Ápice Investimentos, né, Milena? Seja bem-vinda, minha amiga, mais uma vez no nosso podcast. Muito obrigada, Júnior. Muito obrigada ao time Nordeste Investing, que é a plataforma de informações para o Nordeste, de nordestinos para nordestinos e para o mundo, não é? Exatamente. Para a gente explorar tudo que a nossa terra tem aí de bom, né? Financeiramente, para mercado e para crescimento. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Casa é sua, né? Obrigada. Do HubX, nosso estúdio, onde esse podcast está sendo gravado, como no Nordeste Invest. Enfim, obrigado pela parceria, pela amizade. Vamos juntos, né? Fomentar o mercado financeiro do Nordeste, do Brasil e do mundo. Verdade. E ajudar as pessoas a se educarem financeiramente, né? É e a verdade. investirem da forma correta ou começarem a investir se não investem ainda, né? É verdade. E foi por isso, Milena, que nas nossas conversas, né, antes desse podcast, nós escolhemos esse tema, né, aqui de hoje que nós vamos abordar, que são os 10 erros dos investidores iniciantes, né? Que são erros que nós cometemos alguns no começo, porque faz parte, né? Claro, faz claro. parte. Só que o objetivo desse podcast hoje é justamente isso. É falar, a gente, de fato, esmiuçar cada erro desse e ensinar como é que a pessoa pode a não cometer esse erro, né? Justamente para evitar vários erros e, assim, economizar muito dinheiro, tempo e por aí vai, né? Então, Principalmente tempo, né, Júnior? né? Porque a gente aprende quando a gente erra. Sim. Mas alguns erros, quando você sabe um pouco antes no que vai dar, você consegue se proteger um pouco mais, verdade. né? E economizar tempo. A gente sabe que o único almoço grátis é o tempo, porque ele pode ser exponencial Sim. em favor de quem investe, não é verdade? Isso. E não cometer esses erros agiliza muito. Com certeza. A gente passa a ter muito mais eficiência, né? No poupar, no juntar dinheiro e no fazer investimentos. Fato. Eu tava até lembrando aqui, você falando, eu lembrei que, assim, a gente no mercado já viu tanta coisa, né? Que um dia, acho que foi mês retrasado, um amigo meu chegou e falou assim, cara, essa empresa aqui e tal, não sei o quê, essa empresa que tá prometendo tanto. Eu falei, cara, foge disso, bicho. Foge disso, é furado. É ok. Aí, quando foi essa semana eu tava vendo uns vídeos no Instagram e apareceu um cara falando dessa empresa que ela já tinha bloqueado saques e tal, não sei o quê. Aí eu mandei pra ele. Lembra do que eu falei? Olha aí. Eu já vi esse filme no mercado. Exatamente. Do pessoal, ai, não sei o que, essa empresa. Eu, cara, tá? Foge disso. Esses investimentos com lucros irreais e tal, cara, é furada. Esses milagres, Isso, esses não milagres. Júnior? Esses até porque, milagres. assim, Warren Buffett tem um histórico de pouco mais de 20% ao ano, né? Aí o cara, o Zezinho lá da esquina, monta uma empresa em que faz 1% ao dia. O Warren Buffett precisa conhecer, né? Que sumidade, né? Que mente brilhante é essa, gênio, não né? é um gênio, é um gênio da lâmpada, né? Fato. Porque verdadeiro não é. Fato. Verdade é que não é, né? Com certeza. Então vamos lá. Primeiro erro, né? Primeiro erro dos investidores iniciantes. Achar que vai enriquecer da noite pro dia. Verdade. Né? Achar que vai enriquecer da noite pro dia. Inclusive, eu tava vendo uma pesquisa falando que, uma matéria, na verdade, falando dessa pandemia, né? Que a gente tá vivendo de bets no Brasil. Sim. Que, infelizmente, a maioria das pessoas considera isso como investimento. Meu Deus. É uma crise social, inclusive, né, Júnior? Então, assim, essa questão do achar que vai enriquecer rápido, ela justamente, o pessoal que tá caindo nessas apostas, nesse negócio de tigrinho, que não sei o que, vai muito por esse lado.
Eu vou botar aqui tanto, por exemplo, vou botar aqui R$50 e vou transformar em R$500. Pelo amor de Deus, né? Não existe almoço grátis, né? Não, essa conta não fecha. Até porque se fosse fácil assim, a plataforma não tinha pra que fazer isso, né? Abrir para as outras pessoas. Ela fazia só pra ela, né? Sim. Obviamente. Então, a gente acaba vivendo essa pandemia hoje no Brasil, que a gente tá vivendo dessas casas de aposta, cassino, esses jogos online, por conta disso. É verdade. Pensar que, não, eu vou investir hoje e amanhã eu tô rico. Não é assim. O desespero aliado a isso. Né? Então, e aliado, assim, as pessoas, eu acho que a parte mental, né, que estou desesperado, minha família não tem o que comer, amanhã, eu só fiz hoje, para amanhã não tem nada, e você vai pro principal esporte do planeta, onde tem mais massa, que é o futebol. Né? E eles são muito inteligentes. E a pessoa não consegue identificar que ela está sendo usada para enriquecer alguém. Alguém. Né? Então, quem criou isso, do ponto de vista ganhar dinheiro sobre os outros... É um gênio. É um gênio. Agora, você fazer isso com a parcela da população que menos tem... Isso. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se você colocar em qualquer jogo de futebol... Todos os jogos são patrocinados por esse tipo de coisa aqui no Brasil e no exterior também, né? Nos Estados Unidos eu tava vendo até uma pesquisa que fala que não tá nesse nível aqui do Brasil, mas tá em 50% desse nível lá. De apostas esportivas. Absurdo. Porque o que acontece também, né, Júnior? A gente vive um mundo que é mentiroso, muitas das vezes. E aí a pessoa que tem ali o seu trabalho, o seu emprego, você sabe o que você tem que fazer para você ser remunerado. Aí olha o vizinho do lado, ou o vizinho não, um amigo que não vê há 10, 20 anos, olha no Instagram, não sabe se aquele amigo é verdade ou não, mas todo mundo só posta a parte boa. Óbvio que só vai postar a parte boa, né? Mas aí o discernimento das pessoas, e a gente tá tão imediatista que acha que foi do dia pra noite, acha que foi rápido, né? A tua história já tem quanto tempo? Verdade. Não foi ontem que você começou a fazer mentoria? Não. Comecei em 2017. Né? Então não tem 2 anos. Não, fato. E as pessoas esquecem de perguntar esse tipo de coisa, né? Então, há quanto tempo a empresa que está me prometendo 1% foi criada? Nenhuma tem mais de 5 anos. Fato. Não tem. Até porque não dura, né? Não tem como. Exato, Matematicamente não tem como. Não tem como. E é uma pandemia mesmo. Infelizmente, ao ponto de suicídio. Sim, muitos casos, né? Muitos casos. E assim, quando a gente traz para investimento, nós falamos aqui de casa de aposta, de bet, de tigrinho, por aí vai. Mas quando a gente fala de investimento, isso também acaba acontecendo, porque a gente vê também muitas pessoas, por exemplo, entrando no day trade com essa mentalidade de, eu tenho R$1.000 aqui, eu vou conseguir transformar 1.000 em R$10.000 no mês, e assim eu já vi vários casos, a pessoa, cara, eu vou começar a operar aqui, não sei o que. Cara, não rola. Não rola. Principalmente porque, assim, a pessoa, ela já tem uma pressão gigantesca de que eu tenho que multiplicar esse dinheiro para pagar as contas do mês. E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então, essa ganância, né, chega a ser a ganância da pessoa querer multiplicar ou querer ganhar esse dinheiro a qualquer custo, acaba atrapalhando esse processo, de fato, de um enriquecimento a médio e longo prazo, né? Eu já vi casos de pessoas, por exemplo, que perderam, além de casa, carro, perderam a família, porque a mulher deixou o cara, né? Claro. Porque o cara vendeu a casa e carro da família para
investir numa empresa X, dessas que promete uma rentabilidade. 3% ao mês. Que eu vou transformar o que a gente tem, ficar multimilionário e perder Sim. Além dos bens materiais, perder a família, né? Um negócio sério. É porque, e um apelo aqui que é muito importante, né, Júnior? Quem começa sempre acha que tem o controle. Isso. Mas como você falou, é igualzinho o cassino. Você é programado, tanto por ponto de vista de marketing, como de encaminhamento mental, para que você não saia daquilo. É igual muitos cursos de hoje em dia, né? Você entrou a caverna do dragão. Você entrou ali numa caverna do dragão, né? Que a pessoa fala assim, só passou a viver de comprar curso para aprender a investir. E esquece de trabalhar para poder ganhar o dinheiro para investir. Minha gente, cuidado, minha gente. Não é melhor você conversar com quem entende do que ficar comprando curso. Concordo. Não é verdade? Vamos. O básico bem feito. Qual é? Arroz e feijão, Trabalhar. Trabalhar, isso. Exatamente, Inclusive, eu tava falando... trabalhar, minha gente. Inclusive, eu tava falando isso com o Márcio, que assim, eu vejo muitos cursos de finanças pessoais no mercado que, assim, ensinam a pessoa a organizar dinheiro. Ponto. Ok, sensacional. Top. Só que, assim, a pessoa está endividada. Ela tem que organizar as finanças. Ok. Só que para ela, por exemplo, acelerar esse processo de quitação das dívidas, o que ela tem que fazer? Aumentar a renda. Eles não ensinam isso. Inclusive, já deixando aqui um spoiler, tá, pessoal? Nós vamos lançar um curso pelo Nordeste Invest que alia finanças, né? A gestão financeira para você se organizar financeiramente, aliando também a práticas que você pode executar, né? Oportunidades que você tem no mercado digital que você pode usar para acelerar esse processo, para quitar suas dívidas e começar a ter dinheiro para investir. Olha Porque não adianta, organizei minhas contas, ok. Só que eu continuo ganhando a mesma coisa. E aí tem um ponto muito importante, né? Assim, quem faz esse planejamento orçamentário que você faz... Você define, muitas vezes você senta com a pessoa e você fala assim, mas o problema não é suas despesas, não é cortar a despesa, você tem que ter mais renda. Exatamente. E o que um curso pré-fabricado faz é não ter essa pessoalidade, nem a personalização. Fato. Então, a pessoa fica naquela esteira, o hamster do laboratório, e nunca mais sai. Fato. E aí, o principal, que ela entrou nessa espiral para enriquecer, ela não vai conseguir. Isso. Então, o primeiro erro é achar que vai enriquecer sem trabalhar. Não tem como. Não é? Não tem como. Aliado ao ponto que você falou, que vou enriquecer rápido e fácil. Sem trabalho... Fato. Não tem. Um dos maiores exemplos que nós temos no Brasil, eu gosto de citar muito, é o Luiz Barsi, né? O Luiz Barsi tem uma renda, o pessoal, não sei o que, o Luiz Barsi tem, recebe 1 milhão de dividendos diários e tal. Beleza, só que o cara começou a investir lá atrás, tem mais de 40 anos que o cara investe. E detalhe, ele trabalhou a vida toda. Por quê? Porque ele trabalhava para investir. Ele tinha uma gestão financeira, sobrava mais do que ele gastava, obviamente. Sim. E ele conseguia investir. Mas ele trabalhou. Aí o pessoal quer começar a investir, não quer trabalhar mais e quer viver de renda. Calma. Calma. Gente, até hoje o Luiz Barsi trabalha. O Warren Buffett também, né? Também. E você vê, Warren Buffett atingiu a fortuna dele depois de 60 anos, ou quase isso, se não me falha a memória, né? O pico foi a partir de 56, se não me falha a memória. Ou seja, ele começou, o primeiro investimento dele foi com 9? Foi 12? 9 ou 11, uma coisa assim. Né? Foi criança. Ou seja, a maior parte da vida dele, ele passou como Luiz Barsi, como você falou, trabalhando para
a fonte do trabalho, que é o que trazia, né, o trabalho. Primeiro, o trabalho. O trabalho. Primeiro, eles trabalham. Isso. Né? A fonte desse trabalho, a renda baseada nesse trabalho, eles passaram a vida inteira investindo. Aí eu te pergunto, Luiz Barsi é trader? Não. Warren Buffett é trader? Não. Não é. Por isso que tem dividendos, Sim, porque exatamente. só compram. Compraram a vida inteira, né? Exatamente. E assim, não tenho nada contra trader, tá? Não, Só pra também constar. não. Só que a gente tem que entender, pessoal, que assim, a maioria desses traders, por exemplo, foi feita uma pesquisa na FGV que 99% dos traders só perdem dinheiro, né? Ok. Dentro desses 1%, quem é que ganha realmente dinheiro? Só quem tem muito conhecimento. Então, assim, só pra você ter noção, eu conheço um trader que já operou para um grande banco do Brasil, que ele foi recrutado quando ele estava no ITA. No segundo ano de ITA, ele já foi recrutado. Que isso? Ele já assinou um contrato, olha, com um banco, ele já assinou um contrato com o banco, de que quando ele saísse, ele ia passar 2 anos na Suíça, estudando. Depois que ele realmente terminou o curso do ITA, ele foi para a Suíça, passou 2 anos lá estudando. Quando voltou, passou mais 2 anos sendo auxiliar de tesouraria, né, da tesouraria do banco, para depois começar a, de fato, atuar na mesa de operações do banco, como da broker. tesouraria. Isso, como broker. Então, assim, o cara era do ITA. O cara era do ITA e ele passou 4 anos estudando. Aí o cara assiste uns vídeos no YouTube ou compra um curso... Enfim, compra um curso aí na internet e acha, não, eu vou ser um mega trader e vou transformar R$1.000 em R$1 milhão. Essa conta não fecha, né, meu? Não fecha. Não fecha. Mas não fecha mesmo. Não tem pra onde correr. Então, inclusive, já vamos aqui partindo para o segundo ponto, que tem conexão com isso. O segundo erro do investidor iniciante é achar que bolsa é cassino. Entra, não vou apostar aqui. Não, você não vai apostar em nada. Você não vai apostar em nada. Aqui não é cassino, né? Se você quiser apostar, aí você vai para as bets, para você perder dinheiro, né? Quem aposta, perde. Exatamente. Tanto é que, assim, Las Vegas tá aí para isso, né? Eu acho que é até mais divertido, né? Se quiser apostar. Com certeza. Você quer apostar? Isso, economiza, trabalha, economiza, vai para os Estados Unidos, vai para Las Vegas, tem um pouco mais de cultura, conhece outro país. Perfeito. E vai lá no cassino. Ou vai para o Uruguai. O Uruguai também tem cassino. Verdade, mais próximo. Mais próximo, né? Não tem visto. Vai para o Uruguai, faz essa experiência, aí você perde dinheiro lá e depois você volta e conta pra gente. Perfeito. Terceiro ponto, né? Terceiro erro do investidor iniciante. Achar que investir é coisa de rico. A maioria, infelizmente, dos brasileiros tem essa mentalidade, né? De que, não, eu preciso de muito dinheiro para começar e tal. Sendo que assim, não precisa, né, Milena? Não, pelo contrário, senão eu não era. Não teria ficado, né? Sim. Porque não venho de família rica, né? A gente não tem, né? Ninguém recebeu e não recebe herança, ninguém tivemos que nada e muito, né? Ralamos até hoje. A gente tá só no caminho, certo, né? A gente conseguiu acertar o caminho, né? Graças a Deus. Mas não existe isso. E eu acho que o pior problema que é essa mentalidade, que é o que bloqueia as pessoas de terem uma vida rica e próspera. Esse é o principal ponto, né? Por quê? Porque se eu acho que para ficar rico, próspero, e aí o rico e o próspero, a gente que já está numa longa jornada, não é nem só a quantidade de zeros que você tem na conta, mas é o quão livre você é para estar aonde você está. Sim. Porque uma reserva financeira te permite isso. Perfeito. Né? Então, quantas vezes uma pessoa pode estar num trabalho e falar assim, eu não aguento mais essas pessoas, eu não aguento mais esse gestor, eu não concordo em nada com essa empresa. Sim. Mas ela tem 0 de reserva de emergência, ela tem 0 de qualquer reserva. Como que essa pessoa pode ter liberdade
E pode ser próspera de chegar e falar assim, olha, esse caminho eu não faço mais parte disso daqui, tá aqui minha demissão, eu vou buscar outra coisa. Sim. Então, quando a gente fala na prosperidade, quando a gente fala em ser próspero, ser rico, não necessariamente, minha gente, é que você tem 10 milhões de reais. É que você tem... Quem ganha 30 mil, muitas vezes, gasta 31. Isso. Não médico não é o quanto você ganha, mas é o seu mental sobre isso, né? E tem que começar. Se começar, você vai ter um... É difícil o começo, porque, né? Sim. É difícil. Muito difícil. Até porque, assim, os resultados, quando você começa, principalmente com pouco capital, não são tão expressivos. Exato. Só que aqui nem, por exemplo, você vai começar uma dieta, né? Você vai começar a treinar. Você vai ver o resultado em uma semana, um dia, um mês? Não vai. Exato. Você vai começar a ver resultado expressivo a partir de 6 meses. Exato. Um ano e assim sucessivamente. Exato. Então, assim, é um processo, né? Não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Exato. É uma maratona. E esse erro, pra mim, é o mais crucial, sabe, Júnior? Porque eu não gosto de falar muito a palavra, porque ficou muito clichê, mas é o mindset mesmo da pessoa, é a mentalidade da pessoa. E para você entender, hoje já se trabalha esse bloqueio mental através de constelação. Sério? Caraca, não sabia. Constelação financeira. Que massa. Inclusive, vamos... Já é um tema para outro podcast, né? Sim. Constelação financeira. Exato. Porque alguns bloqueios que nós temos vêm da ancestralidade. Caraca, que massa. Vêm de questões que nem pais, avós não sabem. Mas vem alguns bloqueios que a gente carrega com a gente, vem lá da nossa origem. Sim. E que a gente não tem ideia. Então, hoje, atualmente, já se trabalha pelo lado da constelação financeira as pessoas para tirarem alguns bloqueios que a gente tem. É igual, sabe, quando a gente é criança e quando a mãe fala assim, não, fulaninha, Milena, não, você não vai pra festa de fulaninha, não, porque essa sua amiga e ela é muito rica, você não tem a roupa adequada, você não tem não sei o quê. Quem disse? Né? Então, existem bloqueios que a gente tem e esse é o que realmente vai atrasar a vida de qualquer pessoa. É verdade. Achar, não, eu não posso investir porque eu não tenho R$1.000. Eu não tenho R$100. E agora o Tesouro trouxe a novidade, não é? Que a partir de R$3 você pode investir. Nossa. Então, gente... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. O começo é chato, é enfadonho, você não vê resultado. É igual a pessoa que fala assim, pois eu vou colocar R$1.000 e vou fazer trader. Ok, você ganhou 1000%, fez dinheiro? Não. Porque é R$1.000. Então, você vai... Esse primeiro caminhar é o mais torturante. Que a gente fala, meu Deus do céu, e eu tô colocando todo mês R$100. Minha que nossa é preciso, senhora. Né? E eu não tô vendo. Aí fala assim, deixei essa semana de ir pro salão de beleza, mas esse dinheiro parece que não cresce. Mas espera 10 anos. Fato. Pra você ver. E como você falou, trabalhe mais. Sim. Trabalhe mais, gere mais renda, porque vai sobrar mais, você vai conseguir investir mais, aí você vai acelerando esse processo. Exatamente. Parece que o fermento melhora. Quanto mais você aporta, mais esse fermento te ajuda. Com certeza. Né? Com certeza. E o fermento é os juros compostos. Isso. E o não tempo, é fórmula mágica, é os juros compostos na linha do tempo. Sim. Não é? Para te ajudar a acelerar esse processo. Perfeito. Mas a notícia boa é essa, sobre esse aspecto e esse erro, cada vez mais a gente tem mais ajuda para isso. Facilitando demais o mercado como um todo, né? Exato. E as pessoas acabam não tendo esse conhecimento e continuam com esse bloqueio que você falou. Não, é coisa de rico, eu não posso investir, por aí vai, sendo que assim, hoje existem milhares de oportunidades
e muito acessíveis, que você pode começar. Exato. Importante é começar, né? Importante é começar e ser constante. Isso. É como você falou, um treino. Você quer virar, como que é aquele pessoal, o Arnold Schwarzenegger, halterofilista, né? Ou fisiculturista, por exemplo, fisiculturista, né? Você vai... Quem não assistiu, recomendo, inclusive, o documentário é excelente. Mas o processo dele... Foram anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Então, você sair de um corpo normal para você virar um fisiculturista, de ganhar campeonatos, ganhar dinheiro com aquilo, é muita dedicação, é muito trabalho, mas leva tempo. Isso. É verdade. Não tem e hoje em dia as pessoas querem tudo para ontem. A geração fast food, né? Que quer tudo pronto, rápido. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A vida real... Temos que dizer, não é, Júnior? Tia Milena e tio Júnior tem que dizer, a vida real, tudo leva tempo. Fato. E quando você entende isso, tudo fica mais leve, né? Fica tudo muito mais leve. Perfeito. Então fica um insight aí, tá, pessoal? já fiquem cientes de que é um processo, não tem pra onde correr. Você tem que começar, como a Milena falou, ter constância e focar em aumentar sempre a sua renda. Inclusive, aconteceu um caso recentemente que eu atendi um rapaz que ele queria começar a investir. Ok, conversar com ele e tal. Só que assim, a renda dele tava muito baixa, sabe? E eu perguntei, né, como é que tá? Você tem o capital? Qual o capital disponível você tem para começar? Ele, não tenho. Mas eu quero começar, então eu falei, cara, posso ser bem sincero? Ele, pode. Ao invés de você estar focando em investir, nesse momento, você deveria fazer o seguinte. Primeiro, montar uma reserva de emergência, né? Que você não tem. Primeiro ponto. Segundo ponto é você focar em conhecimento para aumentar a sua renda. Sim. Aumentar a sua renda. O seu valor de trabalho poder ser melhor remunerado, exatamente. Né? Porque aí, com isso, você vai conseguir ter uma renda maior, conseguir investir mais e assim sucessivamente. Perfeito, então, perfeito. Nesse momento, o foco não é esse. Você não tem nenhuma reserva de emergência, como é que você quer investir? Não tem pra onde correr. Então, primeiro, constrói a tua reserva de emergência. Segundo, foca em aumentar a tua renda. Como é que eu faço para aumentar a minha renda? E quando a gente fala em aumentar a renda, pessoal, começa com, sei lá, você ganha X, pega 10% disso. Se você conseguir aumentar 10% disso no mês, que seja 5%. No ano. Sensacional. Exatamente. Então, assim, eu consigo fazer extra de X. Ok, então faz. E esse dinheiro, tu já pode, se não tem uma reserva de emergência, tu já pode a primeira coisa que você vai fazer, né? Com esse extra, né? Já tenho reserva de emergência. Ok. Então, com esse extra, sem mexer no teu capital, tu já pode começar a investir. Eu me lembro que quando eu tinha 18, 19 anos, eu trabalhava em 2 empresas. Trabalhava em 2 empresas de dia. Eu trabalhava na Camed, que é o plano de saúde, né, do Banco Nordeste. E eu trabalhei por 1 ano no Mucuripe Club. Trabalhei 1 ano lá, na recepção do Mucuripe. Por quê? Porque eu queria aumentar minha renda. Então, eu quero aumentar minha renda. O que é que eu vou fazer? Eu já trabalho aqui, eu quero crescer aqui dentro e tal, só que assim, é um processo, então, ok, não dá para crescer agora, nesse momento, para aumentar agora. Então, vou buscar outra renda. Em outro lugar. Busquei outra renda e, enfim, e continuei estudando e recebi uma proposta para sair de lá, então já fui para outra empresa, ganhando mais e assim sucessivamente. Então, é esse processo, né, que tem que ser feito. E não, hoje eu não invisto, não tenho nenhuma reserva de emergência, eu quero começar a investir. Comece pela reserva de emergência. Vai dar errado, né? Ultrapassar, pular etapas, dá errado, você não consegue seguir em frente. Não. Porque o nível de frustração é tão grande, né? E você se sente
ali o perdedor. Pô, só eu que não consigo? Não, é porque você pulou etapas. Isso, né? E pular etapas traz prejuízos muito grandes porque você desiste. Fato, né? fato. Então, é começar, persistir, ter consistência e nunca, jamais desistir. Desistir, fato. E assim, continuando, só o último ponto aqui sobre essa questão da reserva de emergência. Por que ela é tão importante, pessoal? Porque, por exemplo, se você começa hoje, comecei a investir, tenho R$1.000 aqui para investir, ok. Dá para começar? Dá. Só que se você não tiver uma reserva de emergência, o que vai acontecer? Você vai investir. Quando acontecer alguma emergência, o que a pessoa vai fazer, mulher? Vai ter que resgatar tudo e normalmente ocorre o prejuízo. Exatamente. Aí fala, tá vendo? Não devia ter investido. Isso. Ainda perdi dinheiro. E o erro foi de quem? Do mercado ou da pessoa? Da pessoa. Pois é. Por isso que, antes de investir, você precisa de quê? De uma reserva de emergência. Exato. Faça uma reserva. Eu gosto de classificar a reserva de emergência, quero saber até a sua opinião, em 3 níveis. Uma reserva de emergência boa, na verdade básica, né? Uma razoável, vamos dizer assim. Uma reserva de emergência razoável, 3 meses. Tá. Uma média, 6 meses. Tá. E uma boa, 12 meses. Perfeito. Concorda? Pronto. E vou te falar, né, como você trabalha com renda extra, assim, você ensina as pessoas, inclusive 3 meses, eu nem considero 3 meses, por quê? Porque às vezes, e hoje, não tem sido tão simples uma recolocação. É verdade. Né? Então, dependendo da pessoa, eu vou falar assim, ó, mínimo de 6 meses, né? Porque uma realocação, né, em tempos normais pode ser menos, mas depois que a gente teve a Covid, eu acho que tudo ficou sem tendência clara. Né? Então, nem pelo ponto de vista de vida, nem pelo ponto de vista organizacional, de empresas, com inteligência artificial agora, alguns postos de trabalho vão deixar de existir mesmo, né? Então, você ter ali 6 meses, o ideal mesmo é 1 ano mesmo. 1 ano, 1 ano da liberdade. Isso. Perfeito. 1 ano de reserva de emergência para qualquer pessoa, para mim, é uma vida rica. Porque te dá liberdade de você falar assim, eu vou ficar 6 meses estudando, vou fazer um curso fora, vou estudar por 6 meses e vou voltar. Então, você tem uma reserva. Isso, você fez um caminho. Então, assim, 1 ano do teu custo de vida guardado em ativos sem risco. Sim, por favor. Não vai colocar aí ações e fundo imobiliário. Não, um dia desse eu vi um cara, um influencer de finanças, falando assim, ó, onde é que eu guardo minha reserva de emergência? Eu fiquei assim, meu Deus do céu. O cara colocou lá a reserva de emergência no banco desse digital da vida, colocou em tesouro, ok. Aí, outra parte ele colocou em Bitcoin. Opa! Aí eu faço isso não, meu amigo. Faça isso não. Modo desespero, parte 3. Eu não faço reserva isso, de emergência em cripto. E eu já vi assim de tudo. Eu já vi assim de tudo. A pessoa falar, inclusive uma influência famosa a nível Brasil, falando pra pessoa, indicando o pessoal a colocar reserva de emergência em fundo imobiliário. Nossa, gente, isso aí é desumano. É desumano. Aí, se ela falou isso no começo do mês de outubro, bolsa saiu de 134 mil pontos, 129 mil pontos. Hoje eu não enviei ainda como foi que fechou hoje o mercado, Júnior. Mas, ok, nessa oscilação, quando a ação cai, os FIIs também caem. Isso, exatamente. Não natural. E você imagina a pessoa, eu tô precisando de dinheiro hoje, vai sair. Não faz a pessoa fica com um trauma tão grande que acha que o problema é o investimento. Isso. Tá? E não é, porque você alocou no lugar que não deveria ter alocado para aquele objetivo, para aquele dinheiro. Né? Então, Tesouro Selic, CDB de bancos de primeira linha,
com remuneração de pelo menos 100% do CDI. Por favor, né? Com liquidez diária. Sim. Também, se forem falar que é 110, 111, 116 com liquidez diária, você desconfia. Não é? Agora, você não quer errar nunca. Tesouro Selic, minha gente. A LFT, pronto. Agora com 1% do preço do título. Nossa. Então, a partir de R$3, você... Então, coloca lá R$10 todo dia. Do título da LFT. Pronto. De graça. Você começa a fazer isso, né? De graça. Vamos lá. Para o quarto erro do investidor iniciante. Ter todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, quando for investir, né? Colocar tudo em um ativo só ou um mercado só, né? Perfeito. Que é um erro da maioria que começa a investir e não procura essa diversificação, né? Sim. Eu queria que você discorresse aí do quão importante você acredita que seja essa questão da diversificação de uma carteira de investimentos e até mesmo para proteção patrimonial e por aí vai, né? Sim. Eu acho que é fundamental a diversificação. Por quê? Porque ela equilibra a relação risco-retorno. Perfeito. Né? Então, ter uma carteira diversificada não é estratificada. Perfeito. Essa sua análise eu acho sensacional. Primeiro ponto. Sim. Então, como você falou, tecnicamente a gente chama isso de você ter uma carteira diversificada por classes de ativos, né? Sim. Então, como que é isso? É uma carteira que ela vai ter um percentual em juros pós-fixado, vai ter um percentual em juros pré-fixado, vai ter um percentual em IPCA+, que é juros real. Sim. E ele pode ter outros mercados que descorrelacionam desses. Sim. E aí a gente pode falar em ações, fundos imobiliários, né? A gente pode falar de blockchain. Sim, com certeza. Criptoativos, né? Faz parte. Faz Só não parte. coloca a reserva de emergência lá, por favor. Nunca faça isso na vida, por favor. Então, essas são classes de ativos muito bacanas. Exterior, e moedas. adicionaria, que agora a gente já pode adicionar no Brasil, né? É mais fácil. A parte de mercado internacional. Sim. Então, quando o investidor ele diversifica, gente, o mercado não anda só para um lado. Então, você quer que ande só para um lado? Juros nominal, Selic, CDI, pronto, acabou. Sim. Você nunca quer ter oscilação no seu capital, CDI, Tesouro, Selic. Agora, quando a gente voltar a ter uma Selic a 7% ao ano, a 5% ao ano, você não pode reclamar. Sim, com certeza. Não é? Então, o que é a diversificação? É você montar uma carteira diversificada por classes de ativos que estejam adequadas à sua tolerância emocional no risco, porque investir é comportamento, com certeza. E baseado nesses itens que você aceita, né, comportamentalmente, ter oscilação ou não, você montou essa carteira diversificada, em alguns momentos, uns ativos vão puxar mais para cima, outros vão ficar medianos, alguns podem puxar para baixo, outros muito para cima. E essa relação risco-retorno não é para você só ganhar. Isso. É para você equilibrar ao longo do tempo as suas reservas. Sim, concordo. Então, quando elas ficam equilibradas de acordo com a sua tolerância emocional ao mercado, aos riscos inerentes a investir, você tem um equilíbrio na sua carteira, o que te dá equilíbrio emocional. Perfeito. Então, a diversificação nada mais é do que isso. É você realmente entender qual é o seu emocional para investimentos, o quanto você emocionalmente aceita de risco, o famoso tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. O quanto você aceita, se você aceita, porque não existe certo e errado. Com certeza. Né? E tá tudo bem se não é renda variável, não é para mim, ok, então fica na fixa. Bonitinho, não tem problema algum. Gente, depois da Covid,
até nos Estados Unidos passou-se a se ganhar dinheiro em renda fixa. Fixa, é verdade. Desde 1929, desde o crash da Bolsa, né? Então, e de todas as demais crises, né? O americano, ele desde sempre, ele nasceu já é acostumado a falar de renda variável. Sim. Porque o crédito é fácil, mas o crédito é barato, mas não era tão fácil. Sim. E você abrir o seu negócio e abrir a mercado, você captar dinheiro para as pessoas serem suas sócias, mas não mandarem na operação, mas serem suas sócias e injetarem capital, isso lá eles são muito mais evoluídos do que aqui no Brasil, né? Sim, Então, todo mundo sempre só falou de renda variável, de stock market. Então, não era pensável nos Estados Unidos ganhar 5% ao ano numa renda fixa. Era 5% ao ano em ações. Sim. O mundo mudou tanto nessa geração que com invenções, com a tecnologia e agora com inteligência artificial, o mercado que em ações nos Estados Unidos, que crescia, né, dava, quando a ação era boa, era 6% ao ano, a gente vê a Nasdaq. Nvidia aí, nossa. Não é? Aí qual é o risco? Uma pessoa fala assim, nossa, se Nvidia subir mais de 100%, vou colocar todo o meu dinheiro lá. Não vai. Não vai que uma hora... Então, colocar os ovos numa cesta só, né, que a gente fala de diversificação, e também há que se salientar o seguinte, às vezes as pessoas acham assim, não colocar os ovos numa cesta só é eu ter que abrir conta em 5 bancos. Não, gente. Não é assim, não precisa. Não né? precisa. Se você tem uma boa corretora, por exemplo, ele já distribui tudo. Isso, verdade. E normalmente sem te cobrar a tarifa de conta mensal, sim. né? Porque a gente tem que falar também. 18 anos no sistema financeiro bancário no Brasil, que eu passei, um pouco, né? E são dados públicos também. Os bancos aqui no Brasil, eles pagam toda a folha deles só com tarifas bancárias. Né? Então, você vai para um banco digital, você vai para uma corretora que é uma distribuidora, que ela tem tudo que tem no mercado, inclusive bancos de montadoras. Sim. Que não é banco de agência, não tem agência aberta, mas tem a mesma segurança que os maiores bancos aqui do país. Então, se você tem uma boa corretora, uma boa distribuidora, você não precisa ter conta em não sei quantos bancos, porque você tem acesso a tudo que tem no mercado. Perfeito. Sensacional. Vamos para o quinto erro, né, do investidor iniciante. Não estudar o ativo antes de investir. Perfeito. E hoje, na era, né, da criação de conteúdo, a gente acaba vendo muitos investidores acabando cometendo esse erro por conta de recomendações, né, nesses conteúdos, seja no YouTube, Instagram, TikTok, enfim. Verdade. Nessas redes sociais. E não estudam ativo, né? Nós tivemos vários casos no mercado que, por exemplo, vou citar um caso que inclusive foi postado um vídeo hoje no Nordeste Invest, no Instagram, do Thiago Negro. Ele falando que um dos maiores erros dele no mercado foi um dos maiores acertos. Mas por quê? Porque, assim, ele comprou Melius no IPO, investiu R$1 milhão. Essa ação subiu e chegou a R$9 milhões. 1 milhão ele transformou em 9. Só que o que acontece? Ele disse que pensou assim, se eu vender tudo agora, o pessoal vai vender também. Aí o que acontece? Realmente vai cair, né? Aí o pessoal vai falar o quê? Que o Thiago manipulou o mercado. Até porque ele deve ter entrado na cota máxima que o investidor poderia entrar no IPO da empresa. Né? Porque tem essa limitação quando tem os IPOs, né? Exatamente para não acontecer isso. Ser um negócio justo, né? Mas ele ia ser o demônio. Aí o que ele fez? Não vou vender, vou ficar. O 1 milhão de 9... 1 milhão transformou em 9 e de 9 caiu para 500 mil. Mas ele não vendeu por conta disso. Por conta dessa consciência, né, de que, muita gente vai seguir
né? Acaba seguindo, por mais que assim, ele tenha uma carteira pública e por aí vai e tal, não é com o intuito de recomendação de investimento, até porque nem pode recomendar ele no S&P, né? Mas ele tem uma carteira lá pública que ele fala, ó, eu tô investindo nessa empresa por conta disso, disso, disso. Só que acaba que muitas pessoas investem porque fulano de tal tá investindo. Só que assim, você estudou o ativo? No mercado cripto, por exemplo, eu vejo muita gente entrando em criptos novas aí que surgem no mercado, que é porque fulano falou. Cara, tu estudou, tu leu o white paper, né? Que é o projeto e tal. Não, leia. Pra depois você pensar se vai comprar ou não, porque, fulano tá comprando, beleza, tu sabe por que que ele tá mostrando isso? Sim. Ele não tá mostrando de graça. Sim. Tem algum objetivo ali por trás, né? Sim. E eu vejo que as pessoas acabam cometendo esse erro justamente por isso, porque vê uma pessoa falando X, diferente, por exemplo, de um analista, né? Sim. O analista, para quem não sabe, é um profissional do mercado financeiro em que pode, de fato, por isso que é analista, porque ele analisa a empresa e fala, os números da empresa. Eu acredito que essa empresa é uma empresa boa de se comprar. Então, pelos números, ela tem uma previsibilidade de um lucro que pode alcançar X e por isso o preço-alvo, que é o preço subtendido com as premissas dos números e do guidance da empresa, que ela chegará ao preço-alvo. Quando temos uma projeção ao longo dos próximos 12 meses, que é o exercício, não é? Exatamente. Então, a pessoa, ela analisa tudo, igual muita gente fala. Menina, qual é a ação boa? Eu falei assim, não tenho ideia, querida, eu tenho uma. Mas eu não tenho ideia, porque eu não olho o balanço de empresa, eu não estudei para olhar o balanço das empresas, né? Então, isso realmente é a mesma coisa. As bets... Quem faz? Quem faz propaganda das bets? Não joga, né? Não, claro que não. Eles recebem para fazer isso. Eu vi até um vídeo do humorista falando assim, no ano passado eu ganhei mais de R$1 milhão com bets. Mas não foi apostando, que eu não sou otário. Foi divulgando. Para os otários. Foi para os otários. Ele falou isso no show. Foi divulgando para os otários. Ele falou isso no show. Que é quem compra. É que nem, por exemplo, o caso recentemente daquela influencer lá que foi presa, né? Sim. Eu vi um vídeo dela falando que... Mas eu nunca falei que ganhava esse dinheiro todo com tigrinho. Nunca falei isso. Mas assim, ela pode até nunca ter falado, não acompanho, mas ela deixou subentendido, né? Que, ó, aposte que você vai ter casa X, carro X, roupas de grife, que não sei o quê. Então, é complicado, né? Complicado. E tudo manipulação, né, Júnior? A gente sabe, fala assim... Infelizmente. Tudo manipulação. Você falando de manipulação, eu lembrei. Ontem eu tava assistindo um vídeo, não sei se você tá sabendo, mas tá tendo uma CPI aqui no Brasil de bets. Sim. O cara falando que, ó, eu compro juiz, compro presidente de time de futebol. Aí ele falando, ó, cara, um juiz, ele ganha de 6 a 7 mil reais por jogo. Eu pago 50 pra ele. Como é que o cara desse vai dizer não? Escancarado, assim, escancarado. É mesmo. Escancarado, o cara falando. Então, assim, eu já comprei juiz, eu já comprei jogador, eu já comprei presidente de time de futebol, eu já rebaixei, o cara se vangloriando, eu já rebaixei 42 times pra Série B. Dinheiro. Comprando. Manipulação, como você falou. Sim. 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 Enfim, seguimos. Vamos seguir. Erro 6. Não entender qual o horizonte de tempo. Verdade. O pessoal começa a investir. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu começo uma mentoria é organizar essa parte financeira, né? Estabelecer metas e objetivos e principalmente prazos. Porque quando a gente trabalha isso desde o início, a pessoa já está ciente de que assim, ó, isso aqui é um processo de médio e longo prazo. Exato. Não é, vou investir aqui e daqui um mês isso vai... Não é assim que funciona. Sim.
a médio e longo prazo. Por isso que, por exemplo, as minhas mentorias normalmente duram 6 meses ou 1 ano. Por quê? Eu já comprometo ali a pessoa de que eu vou acompanhá-la durante 6 meses, um ano. Uhum. E a maioria deles renovam por mais 1 ano. Por quê? Gostaram do acompanhamento e por aí vai. Fez assim, diferença. Isso, fez diferença. E eu continuo dando acompanhamento. Eu tenho vários casos de mentorados que eu cuido até da carteira de investimento dos filhos deles. Que eu estimulei, né? Que legal. Eles a criarem carteiras para os filhos deles. São crianças, né? Então, assim, eles têm muito mais tempo do que a gente. Então, imagina assim, pô, tem um mentorado que a filhinha dele tem, se eu não me engano, 5 anos. Então, assim, quando ela tiver 18, que delícia. a carteira dela já tem investimento até no exterior, a menina. Não é? Então, assim, quando ela tiver 18 anos, ele nem vai precisar se preocupar com carro, com faculdade, por aí vai, porque ela vai ter uma carteira de investimento que pode suprir essa necessidade, né? Que nem, por exemplo, o caso também que eu gosto de citar, quando eu falo de investimento para filho, eu lembro de um podcast que eu assisti da Louise Barsi, né? Da filha Louise Barsi, falando que quando, se eu não me engano, foi uma bicicleta que ela pediu pro pai dela e custava R$300. Aí ele falou assim, ó, eu não vou te dar R$300. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar tantas ações de empresa X, que essa empresa X vai te pagar R$300 em dividendos mensais. Essa vai ser a sua mesada. Aí você decide se você quer comprar a bicicleta ou não. Aí ela disse o que ela fez. Ela começou a juntar dinheiro desses rendimentos para comprar a bicicleta, só que ela reinvestia. Em vez dela ter pego os primeiros dividendos e ter comprado, ela falou, vou separar 100, 50 e o restante volta. Separa e o restante volta. E aproveitando aqui o gancho, o quão importante é a gente ensinar as crianças a administrarem dinheiro, né? A gerirem dinheiro. Verdade. Porque, infelizmente, a gente não aprende isso na escola. Infelizmente. Verdade. E acaba que, por falta desse conhecimento dos pais, eles também não passam isso para os filhos. Sim. Então, acaba que é um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso. De que você não aprende na escola, você não aprende em casa, você tem que aprender na vida. E se você não ensinar isso para o seu filho, ele vai passar pela mesma coisa. Exato. E há que fazer aqui uma ponderação, né? Por exemplo, os meus pais não puderam me ensinar a parte financeira, porque eles não tiveram, gente, eles são da época do overnight, eu vivi, inclusive. Então, não se conseguia, o Brasil era tão louco, tão instável, né? Que a gente teve inflação de 100% em um dia, quase. Então, essa época, não existe culpa aí, papais e mamães. Vocês não puderam fazer isso, não é? E a nossa geração, a minha geração, a gente não teve educação financeira na escola. Os nossos pais não tiveram. E o mercado brasileiro, a economia brasileira não permitia, né? Veio o Plano Real 1994, né? Então, começou-se a ter uma perspectiva melhor e uma estabilidade melhor na economia, né? Diária, ali no diário, começa ali no diário. Então, mas a minha geração, na escola, também não teve educação financeira, né? Então, eu não tenho filhos, mas se tivesse, não teria sido no começo da minha vida de trabalho financeiro, dependendo se eu tivesse sido mãe, dependendo da idade que eu tinha sido mãe, eu não conseguiria também dar 100% disso, né? Se eu tivesse idade, se eu fosse mãe hoje, seria completamente diferente. Com certeza. Mas hoje a gente já vê algumas escolas com a mente aberta para isso. E eu acho que o muito mais importante não é que a escola tenha que fazer da criança um especialista, porque os professores não sabem lidar com dinheiro. Então, a geração que ensina não está preparada. Então, não é o governo ou prefeitura fazer top-down no seu discurso político de que a partir deste ano, terá educação financeira nas escolas. Se o professor é endividado,
Se o professor não teve esse monitorar, essa mentoria, se os professores não tiveram essa educação. Sim. Então, primeiro tem que se fazer um trabalho com os professores para que eles consigam ensinar os alunos. Perfeito. E dentro de casa, aquela velha máxima, não se gasta mais do que o que você tem. É o básico, né? Básico, arroz com feijão. né? Perfeito. O arroz com feijão. Mas que as pessoas desistem. E desistem porque a gente vive uma civilização do consumo. Né? Então, tem muita gente que fala assim, nossa, Milena, não acredito, você só tem 3 bolsas. Eu digo, e precisa de mais. eu acho que não preciso de mais, né? Eu tenho uma para sair mais à noite, tem uma que eu gosto, e tenho outra que cabe, as 3 eu consigo ir para qualquer lugar do mundo. Sim. Mas eu preciso ter mais do que isso? Na minha visão, não. Sim. Então, essa necessidade de consumo atrapalha muito a gente, né? E a educação financeira, ela vem de casa e vem da escola. Sim. Só que para o professor ensinar, ele tem que ser ensinado. Porque e esse é o maior ponto de dificuldade hoje em algumas escolas, em alguns estados que já incluíram educação financeira nas escolas públicas, inclusive, porque perceberam que os professores não estão preparados. Então, a gente tem que ter um cuidado de não, inclusive, não ensinar errado às crianças. Verdade. Para a gente não ter crianças que olham para você, ou para o pai, ou para um amigo, para qualquer pessoa, e só vê cifrão. Fato. Porque aí viram interesses, né? Sim. Então, como que a gente vai educar financeiramente essas crianças, né? Para que elas tenham um futuro promissor. Então, essa educação, ela vem de que o trabalho, ele edifica, que você tem que saber quem é você, qual é a sua aptidão, né? Para onde você vai, que caminho você seguir. Se você tem uma mesada, não gastar tudo, né? E meu esposo ainda fala assim, não gaste tudo, nem em um lugar só. Então, verdade, né, verdade. é usar menos do que o que você produz de renda, que no caso da criança é a mesada, ou é qualquer esse tipo de coisa, e começar a ensinar quais são os valores da educação financeira, que é o longo prazo, né? Que é você construir um patrimônio através de classes de ativos. Gente, se a criança ela é hiperativa, vai falar de mercado financeiro para ela numa sala de aula. Não. Você tá falando, entrou aqui e saiu por ali. Fato. Não é verdade? Isso. Então, vai falar para uma criança que é super artística, que desenha, né? Que ela tem aquilo ali como ponto. Vai falar para ela sobre, sua mesada é isso. Se ela pinta e aquela mesada todinha é o dinheiro para as tintas, inicialmente ela vai gastar tudo mesmo. Verdade. Porque a cabeça dela vai ter que ser ensinada sobre educação financeira de forma diferente, né? Então, primeiro, não é robotizado, né? Qual é a máxima? Não gaste além do que o que você ganha. Sim, concordo. Fato, Quer melhorar de vida, né? Ou ganhe outra fonte de renda para você ter isso e saiba desenvolver um plano para o seu eu do futuro. Perfeito. E esse plano para o seu eu do futuro é começar, não parar e nunca desistir. Concordo. 100%. Concordo. E vamos para o 7º erro do investidor iniciante, que é não ter uma tese de investimentos. Que está muito atrelado também à questão do tempo, né? Sim. Que o pessoal começa a investir, aí não sabe por que eu vou investir, né? Que tese eu vou utilizar essa para investir? E até eu gosto muito quando a gente fala em tese, eu gosto muito de citar, por exemplo, já é um tipo de investimento mais arrojado, né? E não para investidor iniciante, mas eu vou usar o exemplo, que são investimentos em startups. Quando você investe em startups, você tem que ter uma tese muito definida.
Que, ó, só invisto em mercado X. A empresa, ela não pode ter, por exemplo, eu tenho um clube de investidores com 2 aceleradores, né? Eles têm um acelerador de startups. E a tese deles é o quê? Eles não investem em empresas que não têm faturamento. E a empresa, ela tem que ter no mínimo 2 sócios. Perfeito. E pelo menos um deles tem que ser full time. Então, assim... Muito bem definido. Então, assim, tudo que a empresa tem só um sócio, não entra nessa tese, então eles nem sentam para conversar. Perfeito. A empresa, ela não tem faturamento, então eles nem sentam para conversar. Porque a tese tá ali, é que nem, por exemplo, o norte, um mapa, né? Se você tem a tese, eu gosto até de fazer essa análise, essa analogia. A tese, ela vai ser o quê? Ela vai ser o seu mapa, né? Eu quero ir de carro para São Paulo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que montar um plano da viagem, né? Exato. Então você vai seguir o quê? Você vai seguir o plano. Ponto. Exato. A tese de investimentos, ela vai ser isso, né, Milena? Perfeito. O seu plano, o seu planejamento para conseguir alcançar os seus objetivos. Perfeito. Não é isso? E falando em tese, aí a pessoa fala assim, nossa senhora, vou investir em startup? Nossa, gente, aí é que eu não vou investir mesmo. Não. Isso é um ter exemplo. uma tese em negócios. Sim. Mas a tese pode ser, eu quero viajar ano que vem. Isso, perfeito. Eu quero que meu filho more fora. Isso. Eu quero morar fora. Isso. Eu quero que meu filho estude na escola bilíngue. Sim. Então, essa tese é quanto vai me custar para que eu atinja esse meu objetivo. Perfeito. Fez essa escolha ali, você sabe mais ou menos, porque existe inflação no meio disso tudo que pode corroer o poder de compra do seu dinheiro, mas você tem um norte. E baseado nesse norte, como a inflação é o que corrói o poder de compra do dinheiro, é você definir essa sua tese para esse seu objetivo e ter uma parte desse recurso atrelado a juros reais, que é o que vai compor o seu dinheiro a IPCA mais juros. Júnior, eu estou montando uma apresentação e fui estudar, porque a gente nunca para de estudar. Sim, todo e peguei dia, né? No período de 5 anos até os últimos 20 anos no Brasil, né? Nenhum investimento bateu IPCA mais 6. Caraca. Nenhum. Nossa. Existe no índice de inflação aqui no Brasil, que é o IMAB. Então, existe o IMAB que acompanha os vencimentos dos títulos públicos baseados em IPCA+, né? Então, é o IPCA+. O IMAB geral, que ele pega todos os vencimentos em média. IMAB 5, vencimentos até 5 anos. IMAB 5+, acima de 5 anos. Nem esses indicadores bateram o IPCA mais 6. Caraca. Nos últimos 20 anos, o IPCA mais 6 bateu todos eles. Nossa. Todos. CDI, bateu tudo. Ibovespa, BOVA 11, eu peguei ETF, BOVA 11 e VVB 11. Caraca. IPCA mais 6. Então, quando você vive e o seu dinheiro, né, a sua despesa é baseada em um país que tem inflação, e a inflação média do Brasil não é 2%, tá? Então, quando você tem teses bem definidas, qual é o prazo que eu quero fazer, o que eu quero fazer, é a mesma coisa de um investidor em empresas. Isso, exatamente. Que é exatamente como você falou, que o mapa. É o mapa, é brilhante. Então, a pessoa, esses últimos dias e esses últimos meses, o Brasil está ficando um pouco mais complicado do ponto de vista de as pessoas confiarem no que estão ouvindo, né, da parte do governo, e aí isso traz muita oscilação no mercado de curva de juros. Então, alguns investidores falam assim, eu quero sair de tudo que... nossa, menina, esse negócio de IPCA+... dá muito ruim. Eu falei, não dá muito ruim, não. Você tem garantia de IPCA mais 6%. Você tem garantia de IPCA mais 6,5%. Agora, se hoje ele bateu 6,80, o 6,5%
está hoje inferior. Sim. Mas você tem a garantia do 6,5. Sim. Então, se você tem mais dinheiro que você pode não comprometer no curto prazo, né? Hoje, se não me falha, foi hoje um vencimento, acho que 2030, 2033, tava IPCA mais 6,5% ao ano. Eu posso ter um dinheiro até 2030. Sim. Eu vou comprar? Vou. Esse preço de 6,5 pode subir e momentaneamente eu achar que eu tô perdendo dinheiro? Sim. Sim. Se a condição do país ficar ainda mais instável, né? Ali, 2016, teve emissão de crédito privado, que foi a IPCA mais 7,48, isento de imposto de renda. Sim. Isso era quase IPCA mais 10. O título público não foi, mas bateu. Esse ano já IPCA mais 7, né? Então, essas teses, elas são feitas para que você não incorra no erro de ai, errei no investimento. Verdade. Ela está na classe de ativos, bonitinho. você montou sua tese de investimentos, ela está atrelada a ganho real, você não vai perder o poder de compra do seu dinheiro. Momentaneamente está ruim, aguenta as pontas porque você tem a diversificação que te garante as outras classes de ativos rendendo bem para você. Então, é fundamental que o cliente entenda o que ele quer, Isso. tenha essa tese escrita. Horizonte como você de fala, tempo. horizonte de tempo, quanto vai precisar, né? O que você vai precisar, qual o seu objetivo? Escreva para você não se sentir tentado a não fazer isso. Perfeito. Te dar um exemplo, isso é para a vida. Eu, Milena, antes de começar a namorar, eu sempre tinha escrito, por escrito, caraca, sensacional. o que eu não aceitaria num rapaz. Clareza, né? Eu sempre tive isso muito claro. Então, era anotado. Perfeito. Se chegasse com uma daquelas coisas, não vai rolar. Não. Então, já nem passa. Vamos não dá. economizar tempo seu e meu. Exato. Mas por quê? Porque eu tinha sempre muito claro o que pra mim era inegociável. Perfeito, perfeito. E o que vale pra tudo certo. na vida. Mande um beijo para... Um beijo para o meu mozão, para o meu zão. Perfeito, perfeito. Mas é isso serve pra tudo na vida. Você tem uma tese de investimento e uma tese pra tudo, né? Um relacionamento, é isso. Pra negócios, da mesma forma, né? Sim. Eu tenho participação em alguns negócios e eu tenho a minha tese. Então eu recebo muita proposta de sociedade, não sei o quê. Aí eu vou analisar, faz sentido com o que eu quero pra minha vida, pra minha tese de vida? Não. Então, cara, muito obrigado. A tese é ótima, mas não combina comigo. Combina com a minha Isso me tese. fez lembrar de uma cliente que eu adoro, assim, acho ela muito maravilhosa, a tenho no coração, eu já tô na terceira geração da família. E uma emissão de um frigorífico. Quando ela recebeu o material, ela... Milena, você esqueceu que eu sou vegana? Eu, pelo amor de Deus! E a gente tem que se ligar, inclusive, sim, com certeza. nisso. Fato. Por isso que eu digo, a vida próspera e rica não é só sobre dinheiro. Sim, concordo. É sobre pensamentos, é sobre você concordar com o que está posto. Então, eu quero comprar uma empresa, clássico. Eu acompanho uma casa de análise e eles startaram uma recomendação de compra de uma empresa que tem a base do recurso dela em dólar, né? Portanto, a pessoa fugiria ali do risco Brasil. Sim. Mas era uma empresa de armas. Eu falei, jamais. Porque eu não concordo. Sim. É né? a tese. Ali na comunidade, muitas pessoas falam assim, porra, bicho, bacana, entendi. Mas... Tô vendo que tá subindo, mas não dá pra mim. Eu não posso comprar aquilo que eu não desejo. Sim, verdade. É sobre isso, é sobre quais são as teses da sua vida que você quer, né? Então, se você não concorda com jeitinhos, né, com propinas, você anda com alguém que faz isso? Não. Eu não ando.
Por quê? Porque Verdade. vai acontecer alguma M. Verdade. Né? Faz Mas são total as sentido. teses da A vida. tese. É isso mesmo. Então, já fica o insight, tá, pessoal, também? Essa tese, né, esse mapa, ele não serve só para investimentos, né? Ele serve para sua vida financeira, no geral, para relacionamentos, né? Para amizades, para sociedades, para tudo. Sim. Sua tese é você ter clareza do que você quer e do que você também não quer. Né? Exato. Essa é a tese. Perfeito. Então vamos lá para o 8º erro dos investidores iniciantes. Eu vi muito esse erro na pandemia, que é vender os ativos em momentos de queda. Porque a pessoa se desespera, né? E assim, eu tava até na live que nós fizemos. Sim. Pessoal, nós comentamos, né, que o pessoal, em momentos de queda, se desesperam. E o mercado financeiro é o único mercado onde as pessoas ficam putas da vida, desculpa a palavra, pessoal, mas elas ficam putas da vida porque o mercado está em promoção. Então, assim, quando acontece uma promoção, por exemplo, de iPhone, de comida, de um restaurante que você gosta, normalmente as pessoas fazem o quê? Aproveitam para comprar. Aí no mercado financeiro, se o mercado cai, a pessoa se desespera e fica puto, não caiu. Faz parte. Faz parte do game e assim, você tem caixa para aproveitar? Aproveite. Sim. A pandemia foi um exemplo, né? Quem tinha com caixa, quem estava com caixa de oportunidade, comprou muita coisa barata. Eu comprei muita coisa barata. E aproveitei para comprar muita coisa na pandemia, porque assim, tava tudo de graça. E vou te falar, né? De 2020 a hoje, 2024, que praticamente o ano tá acabando. Sim. O melhor ano para se investir foi 2020 e 2021. Sim. De 22 para cá, tem sido muito difícil, pela falta de tendência. Porque tanto se criou, depois da pandemia também, tanta inovação, e ficou mais difícil. Mais difícil de se ter um caminho sem tanto soluço. Que até 2019, cada ano era uma trilha. Era uma trilha, é verdade. Não é? 2020 e 2021 foi sensacional para ganhar dinheiro. Depois ficou muito mais, assim, né? Ficou muito mais espinhoso. Isso. Porque não tá claro qual é o caminho. Perfeito. Perfeito. É isso. Então, assim, já fica também, pessoal. E não entrar no efeito manada, que é isso. É. O que é o efeito manada? Quando começa todo mundo a falar de um negócio, aí vai todo mundo, né? Então, fala assim, não é porque uma pessoa que você viu no jornal que matou o vizinho, você vai matar seu vizinho, Não faz. Se todo mundo fizer uma coisa errada e você sabe que é errado, significa que você vai fazer? Não. Não. O efeito manada, e aí vem o aspecto psicológico. Sim. Por que as pessoas ficam desiludidas e ficam com raiva quando o mercado cai? Né? Aí tem muito cliente, você já deve ter passado por isso. O cliente fala assim, eu sou muito azarado mesmo. Eu sabia que ia cair, só foi eu entrar. Eu falo, querido, não existe azar nesse negócio, deixa eu te falar. Não é sobre você. Não é sobre isso. Então, o efeito manada, ele é muito prejudicial para você. Agora, por que isso acontece? Porque as pessoas têm muita mania de alocar o volume que não era para ter alocado no ativo de risco, porque o amigo estava tomando cerveja com ele, falou que era para eu fazer, e o amigo só ouviu de alguém que não sabe mais nem quem foi que falou, né? Então, esse tipo de erro e de equívoco é o que mata o projeto de vida da pessoa. Perfeito. Né? Gente, eu tive Oi. Nossa. Comprei Oi. Vamos falar de alguns erros. Faz parte. Comprei Oi. Por que uma pessoa que, como eu acho assim... Até porque a Oi era uma empresa boa, né? Maravilhosa. Mas o que aconteceu? Quando ela pediu recuperação judicial, a CFO que foi pra lá, uma mulher fantástica. Ela saiu, e o meu trabalho
prestar consultoria para os meus clientes. Então, é um erro. Se eu faço isso, eu não estou olhando mercado full time. Sim. Menino, mulher saiu e eu me lasquei. Nossa. Aí foi a parte ruim da recuperação judicial. Sim. Eu falei, bom, 2 opções. A tese, para mim, deixou de ser boa. Isso. Então, o time que eu havia deixado para essa tese de recuperação judicial deu. Milena, se amargou prejuízo? Amarguei, mas aí eu vendi outra coisa que eu tinha ganho e você pode compensar isso no mercado de renda variável. É tão importante essa diversificação. Né? Exato. Doeu porque eu errei de não ter acompanhado, mas a gente só aprende com os erros, né? Eu falei, ok, a partir de agora eu só tenho uma ação na minha carteira. Só. O restante é PRIO. É uma empresa fantástica. É PRIO. É uma empresa fantástica. É PRIO que eu comprei há algum tempo. Sim. E o restante, eu vou fazer outras estratégias. Vou comprar e vender ações? Não, vou delegar para quem é profissional. Ou para um gestor de fundos de investimentos, ou para uma carteira automatizada. Perfeito. Então, é isso, mas eu não vou... Por quê? Porque o meu tempo não é esse. É a mesma coisa. Você fala assim, você é médico, quero comprar e vender ação. Não. Cara, vai dar errado, porque o teu negócio é a medicina. Se você é clínico, se você é cirurgião, se você atende paciente, em algum momento você pode muito... Ah, Milena, pois eu sou médica, eu ganho muito dinheiro. Puta, sensacional! Mas é um ponto fora da curva. Total. Conheço alguns pontos fora da curva, mas são alguns pouquíssimos pontos fora da curva. Eu tenho uma conhecida que ela tem uma filha que é médica. Quando eu a conheci, na conversa, na reunião, eu perguntei, né? E aí, você investe? Ela não invisto. Aí eu, legal. E você investe com assessoria? Como é que é? Aí ela era a minha filha que cuida da minha carteira de investimento. Aí eu, legal. Ela trabalha no mercado? Não, ela é médica. Aí ela é médica e ela cuida. Ela começou a estudar e tal, aí começou a investir, aí pegou meu dinheiro e tá investindo junto com dela e tal. Aí eu, entendi. Aí eu me dispus, né, fico aqui à disposição pra conversar com seu filho, né, entender se eu posso ajudar em alguma coisa e tal. Sim. Que provavelmente não tava, né? Porque como você falou, ela é médica, ela tem que focar em quê? Na profissão dela. Exato. Para ela ganhar cada mês dinheiro, né? Cada vez mais. E conseguir crescer na carreira dela e conseguir investir mais. Sim. Mas o core business dela é o quê? É medicina. Exato. Então foque nisso, né? Exato. Porque é uma coisa que o pessoal também não entende. Quando você entra no mercado financeiro, não necessariamente você precisa ser um especialista. Na verdade, você não precisa, né? Não Então, precisa. assim, o que é que você precisa? Você precisa... Primeiro de tudo, começar, né? Ali montando sua reserva de emergência, por aí vai. Inclusive, nós vamos já falar dessa importância de ter esse acompanhamento. Mas você precisa o quê? Você não precisa aprender tudo. Você só precisa de uma pessoa para te ajudar com isso, né? Exato. Então, partindo aqui, por exemplo, pro nono, né? O nono erro do investidor iniciante. Esperar a hora certa de investir. Isso aconteceu também na pandemia. Vi vários casos da pessoa, não, vai cair mais. Eu vou esperar para comprar mais. Eu, como assim? Cara, tu não vai acertar o fundo. Não vai. Então, assim, ao invés de tu tá querendo acertar o fundo, é melhor tu fazer o quê? Tu acha que vai cair mais? Pronto, então faz assim, isso, preço médio. Vai comprando, pô, vai comprando um pouquinho. Depois caiu mais, compra mais um pouco. Mas não fica tentando achar o fundo. E o cara... Esse cara, ele até cravou. Cara, o Ibovespa vai bater 60 mil pontos. Bateu 64 mil e pouco. Ele tá esperando aí, até agora os 60 mil pontos. Tá entendendo? Por quê? Porque não existe esse momento de a hora certa. Ele tinha a tese dele. Mas ao ponto que você vai vendo que essa sua tese não vai acontecer, isso é um sinal de alerta de falar assim...
Eu nunca vou alcançar. Como? Isso. Eu só vou começar a investir depois que eu ganhar 30 mil reais. Um exemplo. Essa é a minha tese. Eu posso ter a melhor tese do mundo. Se ela não for factível e não for ilusão. possível, é só ilusão. ilusão. Aí, ou seja, a pessoa não chega nos 30 mil porque ela tá presa naquela cabeça dela que ela não vai investir se ela não chegar a essa renda, e aí não começa nunca. E aí começou a ter a renda de 30 mil com 60 anos de idade, mas não montou a reserva. Complicado. Tá? Então, as teses, elas são fundamentais. Mas se elas começarem a se mostrar equivocadas, a minha de hoje... Isso, verdade. E assim, é importante... Você reflete e refaz Você a rota. até dá um exemplo importante, em um caso real, né, que aconteceu com você, dessa questão da tese, e da sua tese de hoje, de investimento de hoje, porque eu já vi também, com certeza você já viu, o investidor que ele acaba se apegando à ação. Se apegando à tese, e aí não, vai dar certo. Americanas é um exemplo. Sim. Então, tiveram vários investidores, eu conheço, por exemplo, um investidor que, numa reunião, eu sentei para conversar com ele e fui ver a carteira dele e tal, ele tinha uma boa parte da carteira dele estava em Oi, ou em Americanas. E assim, eu falei, cara, faz sentido continuar com as Americanas com a mesma visão que tu começou lá atrás? Ele, não. Por que tu tá com essa ação ainda? Aí ele, não, é porque eu acredito que vai subir, que não sei o quê. Baseado. Pois é. Aí eu falei de novo, perguntei de novo. Está de acordo com a tese que você comprou? Ele, não. Então, se eu fosse você, eu não teria mais ela na carteira, porque não faz mais parte da sua tese. Exato. Pouco tempo depois, a Americana desabou. Acho que no dia que tivemos essa reunião, ainda estava um pouco mais de R$1. Depois disso, caiu, enfim. Então, assim, ele perdeu muita grana com isso, por conta que ele não teve essa humildade de entender, e admitir. Minha tese de investimento, ela deu errado, faz parte, né? Deu errado. E não foi culpa dele. Isso não foi fatores externos, Exato. né? Estamos sujeitos a isso. E eu vou sair dessa posição, porque não está mais de acordo com a minha tese. Exato. Né? Exatamente. E vamos para o último erro do investidor iniciante. Sim. Que esse eu acho que é um dos maiores, né? E principalmente no mundo que a gente vive hoje de criação de conteúdo e por aí vai. Que é não aceitar ajuda de um especialista. Ou não buscar. Ou não buscar, isso. Aí eu te pergunto, quando você tem um problema no carro, você faz o quê? Vou pro mecânico, vou pra uma oficina, vou pra quem entende de carro. Se você tiver um problema de saúde, você vai buscar quem? Quem é especialista, vou buscar o médico. Aí o pessoal quer começar a investir, o que eles fazem? Vai pra televisão, gente, não vai. Não, pessoal, pelo amor de Deus. Vai para quem tem especialização nisso. Contrate quem pode realmente lhe prestar um bom serviço. Porque fatalmente pode dar errado. A maioria dos casos. Pode dar errado. A maioria dos casos. Então, você abre as plataformas, são, na minha época, as páginas amarelas. Sim. Da lista telefônica. Né? Acho que muita gente nunca nem viu uma lista telefônica, né? Páginas amarelas é o classificado. Você quer comprar alguma coisa, você ia na páginas amarelas, né? Depois virou classificado nos jornais, né? No jornal que a gente fica com a mão toda suja. Né? E melecada. Mas hoje são as redes sociais. É verdade. Né? Todo mundo vende. Isso é um problema? Não. Sim e não. Sim. Porque tem muita coisa muito boa. Com certeza. E tem muita coisa muito ruim. Então, você tem que ter ao seu lado uma pessoa que entenda do assunto, contrate esse serviço para você se conhecer
Para não acontecer todos esses erros que a gente comentou. Porque essa pessoa que é especializada nesse assunto, que tem experiência, né? Que já passou por muitas coisas, né? Que entende disso, que tem material para te oferecer, para te ajudar, aí contrate esse tipo de pessoas. Perfeito. Você, por exemplo, uma pessoa, como você falou, outro ponto, uma pessoa que nunca malhou. Eu, Milena. Sim. Não gosto de academia. Não tenho uma comunicação muito boa com as máquinas, por exemplo. Não consigo entendê-las, né? Sim. Eu não vou para uma academia se eu não tiver contratado personal. Vai porque eu vou mais. fazer algo errado que vai me machucar. Sim. É a mesma coisa. Você compra um bisturi e vai cortar um furúnculo em casa. Vai dar merda. Vai dar, né? Então, é a mesma coisa. Você tem que ter pessoas profissionais, contrate profissionais. Não tenha pena de contratar uma assessoria, de contratar profissionais. Então, contrate, não tenha pena de pagar por um profissional. Você paga o personal, você paga a academia, né? Verdade. Você paga a consulta médica, porque hoje plano de saúde é para quando a gente vai precisar se internar, ter uma cirurgia, mas a consulta você paga, né? Muitas das vezes. Então, não tenha pena de pagar por um serviço que vai economizar e muito tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro para você não errar tanto. Perfeito. Né? As pessoas não podem ter essa pena de pagar por esse tipo de serviço. Perfeito. No mundo inteiro, só o Brasil que é diferente do resto do mundo, né? O mundo inteiro, as pessoas já têm essa mentalidade, né? 90% da população, ou um pouco menos do que isso, na população nos Estados Unidos, contratam um serviço de assessoria, de consultoria. Exatamente por isso que ele fala assim, olha, o meu negócio é outro, o meu trabalho é outro, eu ganho dinheiro aqui. Eu preciso de alguém que eu confie, que eu sei que entende de mercado e vou contratar o seu serviço para você me ajudar nesse outro lado, né? E isso é super saudável, como qualquer outra natureza de qualquer outra profissão. Exatamente. Você tem que buscar os especialistas para você errar menos, para dar mais certo. Exatamente. Né? E assim, acelerar esse processo, né? Essa curva de aprendizado e te ajudar a não cometer vários desses erros que nós falamos aqui hoje, abordamos aqui hoje, que nós cometemos alguns no começo, faz parte, e que hoje nós ajudamos as pessoas a não cometerem esses erros. Exato. Então, para você que quer começar a investir ou já investe e quer maximizar seus resultados, ou montar um plano, uma tese, se você começou a investir e não tem essa tese, enfim, estamos aqui à disposição. Eu e Milena somos especialistas em investimentos e podemos te ajudar. Então, já partindo aqui para o final, Milena, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, amizade. E conte sempre conosco, a casa é sua. Você sabe disso, você sabe disso. E para quem quer te seguir, quer sua assessoria, quer seu suporte, quer conversar com você e ver como é que você pode ajudar ela. Pode entrar no meu Instagram. Isso, passa aí o arroba. Meu jabá. Faça seu jabá. Meu jabá, o @MilenaTelesV, né? Perfeito. Ou entre direto pelo Ápice. A gente tá em todo o Nordeste. Então, porque somos daqui para ajudar o povo daqui. A gente ajuda o povo do mundo inteiro, né? Mas a gente tá aqui porque a gente acredita no olho no olho. Então, pode entrar no nosso site, através das redes sociais Ápice Investimentos, e o meu Milena Teles V também, que a gente conversa e a gente se encontra por lá. Perfeito, show de bola. E muito obrigada. Você sabe que desde o primeiro dia que a gente se conheceu, parece que somos amigos, é uma conexão que aconteceu mesmo, de verdade. E quero agradecer mais uma vez por todo o trabalho que vocês têm feito. Eu acho que plataformas como essa, com um trabalho direito de informação correta, né, pensando sempre no bem de quem assiste, eu acho que assim a gente consegue elevar todo mundo, né, e todo mundo conseguir melhorar
mudar de vida. Então, eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, Júnior, pelo Nordeste Investing, trazendo essa troca que é muito gostosa, né, para que as pessoas tenham uma perspectiva de vida melhor. Perfeito. Não, a casa é sua. Tá, muito Pode ser obrigada. conosco. Deixa uma última mensagem pro pessoal. Minha gente, comecem, persistam, sejam constantes nos aportes dos investimentos de vocês, procurem a ajuda de um especialista de verdade e nunca desistam, porque é muito bom quando a gente chega na nossa fase da vida e construiu um patrimônio que te dá liberdade de escolha. Isso é ser uma vida próspera, isso é ter uma vida próspera e é ter uma vida rica. Perfeito. E é assim que nós encerramos mais um podcast, o Bora Investir do Nordeste Invest. Nos vemos no próximo episódio. Ficamos por aqui. Um abraço.